Olha quem está de volta aqui, ó. Fazia tempo que não aparecia aqui, né? A conja do Sérgio Moro, né? Sérgio Moro que virou réu, né, lá no STF, pelo crime de calúnia contra o Gilmar Mendes, né? Tava ali na festinha, né? Disse que ia comprar umas sentenças uns habeas corpus, né? Do Gilmar Mendes, acho que foi isso que ele disse, né? E não satisfeito, né, em ser boquirroto, hoje saiu aí umas imagens do Lula Marques, jornalista, tirou fotos do Sérgio Moro trocando uns WhatsApp aí com a Conja, quando a denúncia dele lá no STF era admitida, ele era tornado réu. Ele trocou ali uma conversa com a Conja, disse que pode pegar talvez uns 4 anos ali, e a Conja falou, ixi, né, diante das notícias ali, diante da troca de WhatsApp ali. Mas tá aí, ó, tá aí a Conja, né? Ministro Silvio Almeida convocado para falar sobre as políticas públicas para pessoas com deficiência. A Conja foi provocar o ministro, foi... que essa senhora Rosângela Moro, o que ela já fez pelas pessoas com deficiência? O quê? Além de apoiar aquele decreto, acho que era 10.502, se não me engano, né? O decreto da segregação de crianças com deficiência em escolas especiais, né? Aquele decreto que era contra a educação inclusiva, ela estava na linha de frente dos apoiadores daquele decreto. O governo Jair Bolsonaro, do qual o marido dela fez parte como ministro da Justiça, tinha ministro da Educação que dizia que criança com deficiência atrapalhava na sala de aula. Quem é que esqueceu disso, pessoal? Vocês esqueceram disso? Alguém esqueceu disso? Do ministro da Educação que disse que as crianças com deficiência atrapalhavam o desenvolvimento das aulas em escolas regulares? Eu não esqueço. Até porque eu sou pessoa com deficiência, né? Eu sou cadeirante desde 8, 9 anos de idade. Eu ando numa cadeira de rodas. Fui aluno com deficiência. Entendeu? Então, assim, quem é Rosângela Moro para tratar deste assunto de políticas públicas para pessoa com deficiência? Mas, assim, o ministro Silvio Almeida deu uma bela resposta para ela. O senhor fez todo um apanhado dos eixos que eu reputo coerentes, importantes, que vão ser abordados e tal. Mas eu queria, ministro... Nossa, que horror ouvir ela, que horror. A dificuldade para articular as palavras, né? E essa senhora aí é advogada. Se formou em direito e tirou a carteira da OAB, essa senhora? Meu Deus do céu. Que vergonha. Assim, de uma maneira mais objetiva, o que foi concretizado? Com relação, então, à avaliação biopsicossocial, eu considero que já foi, né, há mais de um ano, foi feita a instituição do grupo de trabalho. No governo passado tinha, e eu vou além, ministro, eu acho que esses assuntos de pessoa com deficiência, esse tema, e todos que são referentes a direitos humanos, eles precisam ser não um projeto de governo, precisa ser um projeto de Estado. Agora... Exato, senhora Rosângela Moro. Educação inclusiva é um projeto de Estado. E o governo que a senhora apoiava tentou destruir um projeto de Estado. A avaliação biopsicossocial, o governo que a senhora defendia chegou a criar uma minuta de decreto criando um sistema de avaliação biopsicossocial que desprezava totalmente tudo que já existia sobre o tema e que privilegiava a avaliação médica, os critérios médicos, patológicos. E aí essa senhora tem a cara de pau de chegar numa sessão com o ministro dos Direitos Humanos e dizer isso, que tem que ser política de Estado. É óbvio que tem que ser política de Estado, mas a senhora não respeita as políticas de Estado. A senhora não respeita os avanços e conquistas das pessoas com deficiência por autonomia, por protagonismo. É isso que a senhora não representa e não respeita, senhora Rosângela Moro.
a senhora me perguntou sobre o que já foi implementado e o que falta ser implementado. Temos aqui um gráfico que demonstra o seguinte. Esse plano é um plano, e também já falando da questão orçamentária, o primeiro VSL, ele previa um investimento. VSL, Viver Sem Limites, né? Programa Viver Sem Limites, nos governos Lula e Dilma, de muito sucesso, né? Muito sucesso. Mais no governo Dilma até, né? Bilhões investidos em acessibilidade, aquisição de ônibus adaptados para crianças com deficiência poderem ir para a escola, linha de financiamento no Banco do Brasil para que pessoas com deficiência pudessem adquirir tecnologias assistivas, uma série de avanços que a gente teve no Brasil nos governos Lula e Dilma em relação às políticas públicas para as pessoas com deficiência, né? E claro, sempre lembrando, né? Lei Brasileira de Inclusão, né? 2015, sancionada pela presidenta Dilma, né? Quem esquece disso? Melhor dizendo, de 7 bilhões em 4 anos. O novo VC Limite, na primeira etapa, né, das 95 ações, ele prevê 6,5 bilhões, né, também em 4 anos. Quanto que o governo Bolsonaro investiu em políticas públicas para as pessoas com deficiência? Que programa o governo Bolsonaro tinha para as pessoas com deficiência? Digam aqui no chat, vocês que estão assistindo aí. Na verdade, essas questões orçamentárias, elas foram ajustadas de acordo com a capacidade, a possibilidade e também para atender da melhor maneira possível os objetivos que nós traçamos. E dentro desses objetivos, deputada, nós temos aqui um quadro que demonstra o seguinte: das 95 ações, nós temos 13 delas que estão totalmente concluídas, 32 estão em franco andamento, 10 delas estão em andamento, mas cujas entregas elas foram feitas ainda de modo parcial, né? Nós temos algumas dificuldades, inclusive, né? Enfim, mas que serão superadas. 24 só aguardam o início e 16 nós precisamos ainda colocar em marcha. Então, dessas ações... Aí sentada ali à esquerda do ministro, para quem olha daqui, né, à direita, mas ela está na mesa ali à esquerda, vestida com uma roupa preta, cabelo preto ali, a minha grande amiga Ana Paula Feminella, né, camarada, companheira, atual secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, e vem fazendo um belo trabalho aí, capitaneando a execução deste novo programa aí, Viver Sem Limites, e levando adiante, né? Levando adiante as nossas pautas, as nossas conquistas, né? E aprofundando novas conquistas, novos investimentos. Aí o ministro falou 6 bilhões, né? De investimentos em políticas públicas para pessoas com deficiência. Vou insistir na pergunta aqui. O que o Bolsonaro investiu? Quanto que o Bolsonaro investiu em políticas públicas para pessoa com deficiência? Quais eram os projetos executados, quais foram os projetos executados pelo desgoverno do Jair Bolsonaro para as pessoas com deficiência? Diga no chat aqui. Que estão concluídas, que eu posso dizer para a senhora, vou citar algumas delas, né? Não vou citar todas as 13 aqui, a questão da participação social, né? Nós instituímos a Câmara Interministerial de Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem caráter permanente, enfim, que vai ser fundamental para uma preocupação que eu sei que a senhora tem, que é com o monitoramento dessas ações. A ironia do Silvio Almeida, né? A Rosângela Moro tem muita preocupação, Silvio Almeida, tem muita preocupação. O pessoal na mesa até riu ali, ó. E assim, tá falando em participação social, né? Quem é aqui que esqueceu que o Jair Bolsonaro e a Damares Alves, que era ministra dos Direitos Humanos, né? Quem é que esqueceu aqui que eles destruíram com o CONAD, que o CONAD ficou 1 ano sem funcionar e depois voltou com conselheiros sem nenhuma legitimidade? Quem é que esqueceu disso aqui, pessoal? A Rosângela Moro lembra disso, será? Que ela participou da destruição do CONAD, o governo que ela apoiava, que o marido dela era ministro da Justiça? É muita hipocrisia, né? A senhora Rosângela Moro querer
pousar de defensora dos direitos da pessoa com deficiência? O decreto de estrutura de governança do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que é o novo VC-Limite. O lançamento do portal de monitoramento também, isso é uma coisa que eu já falei aqui. Além disso, né, no campo da educação, mais uma vez, dialogando com a deputada, no campo da educação, 10% de provimento das vagas para pessoa com deficiência do Concurso Nacional de Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né, também, isso já foi concluído. Deu ruim, hein, Conde? O Ministério da Cultura, porque ações no campo da cultura. O reconhecimento e premiação de 82 iniciativas culturais idealizadas por e para pessoas com deficiência, está dentro do Prêmio Sérgio Mamberti. A elaboração e publicação do Guia de Acessibilidade na Aviação Civil. Né? Ministério da Saúde, consolidação das normas. Reivindicação histórica do movimento das pessoas com deficiência. Guia da Acessibilidade na Aviação Civil. Histórica. Sobre o financiamento e transferência de recursos federais para ações de serviço de saúde do Sistema Único de Saúde. Mais uma ação de saúde. Consolidar normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde. Revisão da política nacional, enfim. Um novo custeio mensal para atendimento a pessoas com TEA, no serviço da rede de cuidados a pessoas com deficiência, né? E houve uma inclusão, deputado, adicional de 20% para atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, para custeio adicional mensal direcionado para os centros especializados de reabilitação, tá? Nós temos o reajuste também de 35% no custeio das oficinas ortopédicas da rede de cuidados à pessoa com deficiência. Essa é uma ação também prevista no plano, que está concluída, que foi feito esse reajuste. Reajuste no custeio mensal direcionado ao serviço da rede de cuidados à pessoa com deficiência. Nós temos uma inclusão de recurso do custeio mensal no valor de R$4.000, tá? Foi incluído. O Brasil hoje persegue aquilo que muitos e muitas já chamaram de projeto nacional. Nós estamos perseguindo um sentido. Está trabalhando a minha amiga Ana Paula Fiminella, hein? Está trabalhando, hein? Bastante resultado apresentado ali, tirado na cara da Rosângela Amor. Queria ver a carinha dela de novo. Mas aí o Silvio Almeida agora vai tocar num ponto importante, ó. Projeto nacional. Que, obviamente, tem que ter a inclusão da pessoa com deficiência, tem que ter a indústria da acessibilidade, tem que ter todas as conquistas nossas preservadas e avançadas, né, pessoal? Essas na forma de existir, de estar no mundo, mas diferença também de natureza política e ideológica, e por que não? Mas o Brasil, o país que nós queremos e que ainda não existe, ele só há de ser constituído como nós conseguimos olhar para o mesmo lugar, mas olhar para a mesma direção. Isso eu acho que é o mais importante. E essa direção ela tem que ser dada por um sentido de cuidado, um sentido civilizatório. Por isso que eu digo o seguinte: não existe política nacional ou projeto nacional que possa fazer com que o país se desenvolva, possa colocar-nos na marcha dos nossos maiores e melhores sonhos, sem que nós tenhamos, principalmente num país como o Brasil, que maltratou e que maltrata ainda tanto os seus cidadãos, não será possível fazer isso se nós não colocarmos uma política de direitos humanos como parte de uma política nacional, como um projeto nacional. Para nós, a consolidação de uma política de direitos humanos é parte de um projeto nacional, de um projeto de país, inclusive do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico. Porque vejam só, os senhores vão ser muito pragmáticos aqui. Imaginem, né, dados os números que nós temos das pessoas com deficiência no país, se nós, dentro de uma política de cuidado, que não é uma política moral, deputado, é uma política que envolve as várias dimensões da construção da externalidade do país e da economia do país. Por que nós não podemos sonhar no Brasil em ter uma indústria de acessibilidade no país? Por que nós não podemos fazer isso? Por que nós não podemos transformar as maiores dificuldades em sonho, em oportunidade, em possibilidades? Por que nós não podemos ser um exemplo para o mundo, como nós somos em várias coisas, né? Porque tem muita gente que quer dizer que esse país não produz nada de bom. Produz sim, produz muita coisa boa. Não só na cultura, mas também a gente produz muita coisa boa em termos de economia, em termos de arquitetura política institucional.
nós temos muitas coisas muito melhores do que aqueles que muitos de nós querem imitar. Muitos de nós. Eu quero dizer o seguinte. Dali Silvio, hein? Dali Silvio, tapa na cara dos vira-latas, hein? Tapa na cara dos vira-latas que batem continência para a bandeira estadunidense. É muito bom ouvir um marxista, né? Nosso ministro dos Direitos Humanos, um marxista. Né? É bom, né? É bom ouvir um marxista. A inclusão, o que nós chamamos de inclusão das pessoas com deficiência, inclusão aonde? Inclusão no Brasil com as dificuldades que ele tem hoje, inclusão no Brasil, né, da desigualdade, no Brasil da miséria, no Brasil da violência, da injustiça. Não, é inclusão no sonho de um Brasil justo, de um Brasil soberano, de um Brasil que possa ser dono do seu próprio destino. Anticapacitismo com recorte de classe. É isso. Não adianta querer ser anticapacitista e liberal. Tá? Não adianta querer dizer que é anticapacitista e concordar com este mundo que a gente está vivendo, que as pessoas reviram lixeira, vivem na fome. Então, assim, anticapacitismo sem recorte de classe não existe. Tá? Não existe, não tem. Não dá para ser. Inclusão da pessoa com deficiência em outra sociedade. Nessa sociedade, para quê? Vai incluir a pessoa com deficiência para revirar lixeira? Não, né? Para ter subemprego? Para trabalhar sem carteira assinada? Não é essa a inclusão que a gente quer. A gente quer a inclusão da pessoa com deficiência num mundo diferente. No mundo, uma sociedade diferente. Anticapacitismo com recorte de classe. E as pessoas com deficiência têm que fazer parte disso. Vejam só. Então, não é favor. Não é? Alguns poderiam dizer que é cidadania, mas eu estou falando mais do que isso. Eu estou falando aqui de desenvolvimento econômico, deputado. Desenvolvimento econômico. Social. Imagine quantas as pessoas que ficam confinadas porque o mundo não tem acessibilidade não poderiam, numa visão bastante pragmática, estar produzindo no melhor sentido para esse país. É disso que se trata. No Brasil, e vejam, eu estou dizendo aqui muito diretamente, não haverá política de desenvolvimento econômico e social no Brasil se não houver uma política de direitos humanos. Não é segregadinha em escola especial, né, ministro Silvio Almeida? Como a senhora Rosângela Moro defendia. Não é segregadinha em escola especial. Não adianta querer que o povo se desenvolva matando o povo. Isso é uma contradição insuperável nesse sentido. Ou a gente cuida do povo e desenvolve o país junto com o povo, que não há desenvolvimento sem povo, ou a gente simplesmente abre mão de desenvolvimento, de soberania nacional, ser dono do nosso próprio destino, de projetar os sonhos dos nossos ancestrais, daqueles que vieram antes de nós. É simples isso. Então, ou seja, fala de quem se arrastou durante o projeto de construção da Lei Brasileira de Inclusão, durante 10 anos, muita gente se arrastou para pegar ônibus, para vir nas assembleias, para vir nas reuniões que debateram a construção da Lei Brasileira de Inclusão, né? São esses os nossos ancestrais aí, que a gente precisa valorizar, que a gente precisa lembrar, que a gente precisa reverenciar sempre, né? Falar em nome das pessoas com deficiência, colocar em marcha o Plano de Viver Sem Limite, é colocar em marcha também um Brasil sem limite. Esta é a ideia fundamental disso tudo. Eu quero terminar falando também um pouco sobre o Rio Grande do Sul, sobre o estado do Rio Grande do Sul. Quero também, nessa oportunidade, eu quero mais uma vez, como já fiz, empenhar toda a minha solidariedade, todo o meu carinho, todo o meu afeto aos nossos irmãos, nossas irmãs do Rio Grande do Sul, nossos irmãos e irmãs gaúchos. Deputado Alexandre, em seu nome eu quero cumprimentar toda a bancada do Rio Grande do Sul, quero me solidarizar e dizer que o Ministério dos Direitos Humanos está lá desde dos primeiros dias. Nossas equipes estão lá. Eu estive no Rio Grande do Sul,
Conversei com autoridades do Rio Grande do Sul, conversei com algumas pessoas no Rio Grande do Sul, devo voltar em breve, deputado. Espero poder estar acompanhado dos senhores, deputado. Minha solidariedade, com o coração cheio de esperança que o Rio Grande do Sul vai se reerguer, vai se reconstruir. E eu quero dizer que sobre esse tema especificamente das pessoas com deficiência, a equipe da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, cuja titular é a Ana Paula Feminella, que se encontra aqui ao meu lado, integra a missão de direitos humanos do governo federal e as equipes, né, elas estão lá porque nós queremos agilizar. Aí, terminamos então em grande estilo, né, com esse vídeo aí dessa audiência que tratou dos temas das políticas públicas das pessoas com deficiência, e o ministro Silvio Almeida deu uma lapada na Rosângela Moro, né? Rosângela Moro saiu cabisbaixa dessa sessão, tenho certeza, né? Coisa boa ouvir um camarada aí como Silvio Almeida, né? Galera, assim, ó, antes de fechar, lembrar vocês aí que a gente tem os grupos de WhatsApp aqui do canal e Telegram, tá? Conto com vocês lá, cadastrados, todos e todas, tá? Chega deixando a curtida, né? Quem não curtiu ainda dá tempo antes de encerrar o vídeo, ó, curte ali. Quem não disse a cidade que está assistindo diz aí. Agora a gente tem um clube de canais, né? Clica aqui, ó, no Seja Membro e vê as opções ali. A partir de R$ 1,99, tu te torna aí integrante da nossa comunidade, passa a ter várias vantagens aqui no canal. Certo, pessoal? Valeu, quero agradecer aí. Quem puder contribuir, ó, tem o Pix do canal também. Quem puder deixar uma contribuição aí ajuda bastante o nosso trabalho. Certo, pessoal? Valeu, obrigado aí, valeu. Voltaremos numa próxima oportunidade aí com um Em Foco no Congresso.